Não importa se seu carro é injeção direta, injeção indireta ou carburador. Todos esses motores deverão cumprir com 3 processos para a formação da mistura e uma queima completa desse combustível. Então, você gosta de tecnologia e negócios automotivos? Então venha comigo para conhecer esses 3 processos aqui em DPN, da paixão ao negócio. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de DPN. Vamos falar desses 3 processos fundamentais, básicos, mas nem sempre a gente leva isso em consideração no funcionamento dos motores ciclo Otto, ou seja, aqueles motores que funcionam com etanol e gasolina e tem sistemas de ignição para encender essa mistura. E vamos lá, vamos ver quais são esses 3 processos. Vejam aqui, estou compartilhando na tela com vocês de que se trata. Primeiro que nada, para a gente realizar uma mistura, que nós chamamos mistura explosiva, entre esse ar e combustível, essa proporção de ar e combustível, que nós estamos fazendo é dosificar. O que quer dizer dosificar? Como vocês estão vendo aqui, olha, quantas partes de um componente para quantas partes do outro componente. Uma mistura de no mínimo 2 componentes. Nós estamos misturando ar e combustível. Então, quantas partes de ar para quantas partes de combustível. Isso nós já falamos em vários vídeos que trabalham sonda lambda, processo de combustão e tudo mais, mas sabemos, é uma mistura de ar e combustível. Mas qual é a proporção? Qual é a dosificação ideal para cada uma das situações de funcionamento? Então, todo o sistema de alimentação, seja, como falamos na abertura do vídeo, injeção direta, indireta, ou carburador, vai ter que dosificar de alguma forma, vai ter que ter sistemas que permitem fazer isso, calcular essa quantidade. Mas só dosificando não resolvemos tudo, porque a gente vai para o próximo processo que está aqui, que é, vocês estão vendo, pulverizar. Pulverizar, como vocês estão vendo aí, que é essa simbólica gotícula de combustível que poderia ser, nós temos que atomizar, transformar isso em partículas menores, fininho, tem que gerar esse spray que a gente gera, seja num carburador, que gera spray também, numa injeção direta ou indireta, ou seja, pulverizar é pegar uma pequena fração desse combustível e transformar em partículas menores, pequenas. E por que a gente precisa pulverizar? Porque nós temos que ir para a etapa final e uma das mais importantes, que é, uma vez que vocês estão vendo, aqui já tem uma quantidade, já foi pulverizado, pequenas partículas, e aqui a última etapa do processo é vaporizar. Que é vaporizar? É sair do estado líquido para o estado gasoso. Obviamente que vamos precisar temperatura para fazer isso. Esses 3 passos são obrigatórios. Se a gente não dosifica bem, se a gente não consegue pulverizar corretamente e se a gente não consegue vaporizar, a queima será ruim, não será completa, vai ter muitos resíduos de combustão. Agora, o tema é que nós sabemos que os motores não estão sempre girando no mesmo regime de RPM e carga. Ou seja, e qual é essa mistura correta, qual é essa forma de dosificar, pulverizar e gasificar para momentos que aumenta a RPM, por exemplo, tenho menos tempo para fazer isso, aumenta a carga do motor, a quantidade de ar que entra também varia. Ou seja, é complexo, mas esses 3 processos têm que ser realizados pelo sistema de alimentação. Então vamos ver como fazia isso o carburador primeiro e entender como todos os sistemas de um ciclo Otto têm que fazer isso de alguma forma. Ok, estou compartilhando com vocês aqui outra tela e vamos ter que ver de onde que vem as coisas, né? No caso aqui, parece complexo, o nome parece... Ui, Diego, você vai complicar a minha vida com essa tal da equação de Bernoulli. A equação do Bernoulli, o que nós vamos ver agora, é o que está mostrando aqui, ó. Bernoulli é um matemático suíço do século XVIII, 1700 e pouquinho, né? Essa equação publicou em meados do século
18. E Bernoulli afirma que a pressão de um fluido diminui à medida que a sua velocidade aumenta. Aumenta a velocidade de um fluido, diminui a pressão. Tá, legal, mas ele tinha que, como o mundo científico acadêmico exige, ter um rigor acadêmico para poder provar isso. Por isso que tem a equação de Bernoulli, que ele conseguiu demonstrar vários fenômenos a partir dessa mudança de pressão, que nós vemos aqui, P1 e P2, mas que também está relacionada, como vocês estão vendo aqui, com a área desse tubo. No caso, ele quando fez essa equação, estava trabalhando com êmbolos, gerando pressão hidráulica, mas no caso nosso do fluido, ar é a mesma coisa, ok? Como variando também a área desse tubo, tá vendo? Área 1 e área 2, nós vamos ter variações entre a velocidade, a pressão e nós vamos ver também que a temperatura. Mas tudo bem, isso para vocês terem uma noção de onde vêm as coisas, tá? Então a equação de Bernoulli explica muito bem o que nós vamos ver que acontece em um carburador. E um pouquinho depois, já no finalzinho, 1790 e pouco, o Giovanni Venturi, aí vejam aqui, essa outra tela, o efeito Venturi foi a aplicação prática da equação de Bernoulli para gerar diferentes dispositivos, E aí foi criado o efeito Venturi por Giovanni Venturi, como estava falando, que pegou, obviamente, uma parte de todas essas descobertas de Bernoulli e deu uma aplicação prática, que quando diminuímos a pressão, aqui está falando, a diminuição da pressão ocorre quando um fluido em movimento passa por uma constrição, uma restrição. Ou seja, que para gerar essa condição de diminuir a pressão de um fluido, ter um tubo e gerar uma restrição, uma constrição. Aí eu diminuir a área desse tubo, como está mostrando aqui, e se cria o efeito Venturi. Vejam aqui, passando nesse vídeo rapidinho, aqui nós temos a diminuição da área e bem pertinho de onde se acontece isso, nós temos uma sucção, é gerada uma sucção, no caso aqui pode ser do próprio ar, pode ser de um fluido líquido, pode ser, e aí você já imagina a quantidade de dispositivos que utilizam esse tipo, desde uma pistola de pintar, um spray em aerossol, tudo isso utiliza o efeito Venturi, uma restrição à passagem em um tubo que vai aumentar a velocidade desse fluxo e aumentando a velocidade desse fluxo bem pertinho de onde temos essa restrição, se gera esse efeito Venturi que vocês estão vendo aqui, essa sucção que aproveitamos para várias coisas. Então vejam aqui nesse outro slide, como estamos mostrando agora, a aplicação prática do efeito Venturi. Esse aqui é um corte de um carburador horizontal, nós podemos ter vertical, horizontal, diferentes posições. E se vocês reparam aqui, nós temos como aparentemente desenho de uma asa de um avião, dos dois lados. Porque aqui é o efeito de acelerar esse fluxo de ar. Se vocês reparam, o que estamos fazendo aqui, nesse que leva o nome do Venturi, o Venturi do carburador, estamos gerando uma restrição, estamos diminuindo a seção de passo nesse tubo. Então tem um diâmetro aqui, obviamente que aqui se enfrenta a um diâmetro menor, onde será acelerado esse fluxo de ar, e como vimos, acelera o fluxo de ar, aumenta a velocidade, diminui a pressão, nós vamos utilizar para alguma sucção aqui. Então vamos rodar um pouquinho esse vídeo para ver, olha, aqui já temos um tubinho que está conectado bem no Venturi, o ar que passa se acelera e vai succionar, no caso nosso aqui, combustível da cuba. Mas vejam aqui que interessante, aqui temos a borboleta, e a borboleta é outro lugar que vai gerar uma restrição, por isso vamos ter mais de um lugar onde temos o efeito Venturi aplicado num carburador. Para isso, vejam aqui, é bem rápido para entender, não vamos fazer uma aula de carburador aqui. Aliás, se vocês gostam um dia, podemos colocar aqui em DPM uma aula de carburador, só coloque nos comentários. Mas vamos ver dois exemplos. Um carburador tem vários sistemas
dentro para fazer funcionar e atender toda essa faixa de funcionamento do motor. Então vamos ver, marcha lenta, por exemplo. Eu tenho aqui a cuba com o meu combustível, gasolina. Isso que vocês estão vendo aqui, onde está a setinha mostrando para vocês, já é um passo calibrado, Gicler, como nós conhecemos. Então aqui vai determinar, e isso é uma forma de dosificar. Eu deixo passar determinada quantidade de combustível. Para isso, tenho um orifício calibrado, que é um parafuso com um orifício no meio, que nós chamamos de Gicler. Isso aí. Então, vai controlar a quantidade de combustível que vai passar aqui. Esse combustível que vai chegar, está vendo aqui o mesmo nível da cuba, do carburador, ele vai se misturar com o ar. Vejam aqui ao lado, olha. Tudo que é vermelho é combustível, tudo que é ar está na cor azul e tudo que é a mistura de ar e combustível está nessa cor aí lilás que vocês estão vendo, ok? Então, por um lado, também vou ter o meu passo calibrado aqui de ar, um Gicler de ar. Aqui vão se encontrar os dois e vai se formar a mistura e já a partir daí já entra com outra cor. Agora, como que eu vou gerar essa sucção? Aqui, olha, eu tenho a borboleta quase que fechada, isso estamos vendo, é a marcha lenta. Ela está quase que fechada, então dos dois lados dessa borboleta eu vou ter uma pequena passagem de ar que vai se acelerar e muito, porque vai passar por um lugar fininho. Então essa aceleração do fluxo de ar vai gerar aqui uma sucção, nós podemos chamar de vácuo. Isso também é uma depressão, é uma pressão negativa muito inferior à pressão atmosférica e, portanto, vai succionar o combustível e o ar e misturando. E por aqui entra a quantidade de combustível necessária para a marcha lenta. Eu tenho também essa agulha que regula aqui a rotação na marcha lenta, a quantidade de mistura. Aqui não estou regulando nem ar nem combustível, aqui já estão misturados, tá? Eu estou regulando a quantidade de mistura que vai entrar no motor. Ok, isso na marcha lenta. E aqui quando acelera, tem vários passos, tem outras etapas, tem circuito de aceleração, tem circuito intermediário, circuito de partida fria, tem várias coisas, mas vamos lá, o circuito principal já está, olha, a borboleta bastante acelerada. Então, aqui nesses laterais já não vou ter tanto vácuo como tinha, porque abriu bastante a borboleta, mas a quantidade de ar que entra se acelera agora sim, nessa restrição que eu tenho aqui, olha, dos dois lados, que a gente tinha visto no vídeo anterior, aqui eu tenho meu Venturi, e aqui também nesse tubo Venturi aqui central se gera a maior aceleração do ar que entra, portanto aqui vou ter a maior sucção. Mais uma vez, passo calibrado aqui de combustível, tá? Por outro lado, aqui agora tenho o ar entrando por outro Gicler aqui, e aí se realiza a mistura e aqui sai a mistura de combustível. Dessa forma, como disse aqui, como dosifica a quantidade de combustível, de mistura, o carburador. Aqui nós vamos ter um desafio que é o próximo agora de como passar do estado líquido para o gasoso. E aqui vocês vão ver um exemplo de um carburador. Vejam esse slide aqui, que é o desafio da vaporização. E aí finalizamos os 3 processos com o carburador, né? Primeiro dosificar, depois pulverizar. Vou voltar para o anterior, tá? Para vocês verem aqui. Olha, como vocês veem aqui, as saídas de combustível, por onde saem essas torres, quando sai o combustível, são fininhas. Então, aqui já se geram essas pequenas partículas e assim é que nós estamos pulverizando. Já sai pulverizado, sai uma névoa de combustível aqui no carburador, e aqui também é tão fininha a saída, que essa ponta cônica, orifício pequeno, também na marcha lenta sai uma névoa de combustível. Então já vimos como dosificamos, como vaporizamos, transformamos, dosificamos e pulverizamos, transformamos em pequenas partículas. O gasificar é o que nós vamos ver agora. Como gasifica, como vaporiza, como passa do estado líquido para o gasoso. Por mais que seja uma névoa, ainda é estado líquido. Você, se cair na mão, vai molhar. Então, como se transforma em um gás? Isso aí. Ok, vamos precisar de temperatura. E a temperatura, no caso dos carburadores, os sistemas carburados, ela vai depender
desse percurso, como está aqui o desenho dos carburadores, tá? Alimentados aqui com combustível, passaram para o processo, seja qual for o circuito que está funcionando, aqui já está saindo essa névoa, mas ainda não é vaporizado. Então vai ter que pegar a temperatura que a gente tenha disponível no coletor de admissão. Tá? O coletor de admissão, pela manhã frio, ele está congelado. Pois é, pela manhã frio não vai funcionar também. Não vai ser tão fácil vaporizar o combustível em um veículo carburado. E você se lembra que muitos veículos tinham sistema de aquecimento da base do carburador, sistema de aquecimento do coletor, eram elétricos, alguns têm um serpentinho elétrico, outros utilizavam o próprio fluido de arrefecimento para aquecer o coletor, e aí é um tema complicado, porque se eu aquecer muito, eu tenho menos rendimento do motor, diminui o rendimento do motor, mas ok. Mas se todo o tempo que vai percorrendo essa névoa de combustível, tomando contato com o coletor, que tem uma certa temperatura, o lado bom, por exemplo, a gasolina, com 14, 15 graus, ela já passa do estado líquido gasoso, e principalmente se a gente conseguir transformar em partículas muito finas, é muito mais fácil. O etanol nós sabemos que demora um pouquinho mais, tá? Mas quanto mais fininha foi essa pulverização e mais tempo tiver de percurso, mais fácil é transformar do estado líquido ao gasoso. Então aí vimos no carburador como que a gente faz a dosificação, a pulverização e a vaporização. Ok? Agora vamos para injeção eletrônica indireta. Na injeção eletrônica indireta, nós vamos ter um grande desafio, mas temos algumas vantagens que a tecnologia nos traz. Para começar, a gente vai conseguir elevar a pressão do combustível. Na indireta, vocês sabem muito bem, trabalhamos sempre mais ou menos 3,5, 4 bar. 4 bar de pressão saindo por essa injeção aqui esse injetor, às vezes de mais de um orifício, eu vou garantizar a pulverização de algum jeito. E como que eu faço a dosificação? Olha, acaba sendo muito mais fácil. Isso que vocês estão vendo em azul aqui é o ar que está entrando. Isso que vocês estão vendo aqui na cor mais amarelado é o combustível que está sendo injetado. Ou seja, a mistura vai acontecer aqui, onde se encontram as duas frentes, as duas veias gasosas, os dois fluxos, um de ar e outro de combustível, aqui se misturam. Só que o processo de dosificar, pulverizar e vaporizar acontece tudo muito junto, muito perto. Aqui eu não tenho tanto tempo como eu tinha no carburador para pegar a temperatura do coletor. Inclusive, veja nesse desenho, que é uma tendência moderna em fazer os coletores de plástico, né, de polímeros injetados, eu já não consigo reter tanta temperatura como era um coletor de alumínio, até de ferro fundido. Então, assim, aqui eu não vou usar o ar ou a temperatura do coletor, que é uma coisa boa, porque se está frio eu consigo colocar mais ar para dentro. Mas vou precisar fazer as três coisas. Vou precisar dosificar, e aqui o dosificar é muito mais simples, porque vocês conhecem, é tempo de injeção, eu tenho uma pressão constante, 4 bar, eu abro 1 milissegundo, é uma quantidade de combustível, se abro 1,2, é um pouco mais de combustível, por aí vai, abro 4 milissegundos, é muito mais combustível, e dessa forma vou controlando ou dosificando a quantidade de combustível para essa quantidade de ar, conforme todas as informações que a central recebe dos sensores. Hoje é a eletrônica que vai fazer muito eficiente isso. Mas o grande desafio aqui é o desafio da vaporização. Eu estou ainda com combustível que não está quente, o ar está frio, tá pulverizado fininho, beleza. Mas como que transforma? Olha o tempo que eu tenho, muito pouco tempo. E aí a sacada é a seguinte, a sacada é direcionar esse jato, como vocês estão vendo aqui, diretamente para colidir, para entrar em contato direto com a válvula de admissão. A válvula de admissão, vocês sabem muito bem, está na câmara de combustão, isso aqui vai estar quente,
essa válvula vai ter na cabeça da válvula pelo menos 350, 380 graus. Então, combustível pulverizado em fininhas partículas entrando em contato com uma peça metálica quente vai vaporizar imediatamente. E, obviamente, a injeção indireta faz isso sempre com válvula fechada. Então, é essa a forma que resolve a injeção indireta, os três processos: a dosificação, a pulverização e a vaporização, pegando aí no corpo da válvula. Demais está a falar para vocês a importância da localização desse injetor, ou seja, da montagem desse injetor corretamente, porque o injetor também pode acumular sujeira. Então, esse ângulo de injeção que era para bater na válvula já não bate aqui, bate na parede lateral, aí a vaporização não vai acontecer de forma correta e por aí vai. Então, a limpeza dos injetores, o cuidado, ou até quando chega ao final da sua vida útil, o desgaste vai ter uma importância gigantesca no rendimento do motor, na economia, na formação de emissões e tudo mais. Ou seja, válvula de injeção, que é o nome correto que nos dá um técnico, é válvula de injeção, tem vida útil, tem processo, tem manutenção e temos que ter isso em dia. Perfeito? Vamos lá ao último sistema. O último sistema que também tem que respeitar os três processos, tá? A dosificação, a vaporização a dosificação, a pulverização e a vaporização. E é o sistema de injeção direta. Olha, estamos aqui, vejam esse slide. Se nós já tínhamos pouco tempo na injeção indireta, imagina na injeção direta. E a injeção direta, todos sabem que leva esse nome porque injeta diretamente na câmara de combustão. Só que aqui eu vou ter que fazer isso, como está dizendo, pressões e cargas variáveis. As pressões variáveis é a pressão média efetiva do motor, que conforme acelera mais ou menos, ou seja, entra mais ou menos ar, essa pressão é variável. Mas sabe que outra coisa variável também? A pressão de injeção, a pressão do injetor também é variável. Então, e varia a carga do motor, varia a pressão de injeção, mas a condição na qual a gente tem que injetar aí, sempre vai ter que ser, se está uma injeção direta e vamos injetar um pouquinho antes do pistão chegar no ponto morto superior, do curso de compressão, a gente tem que vencer a pressão de compressão nessa condição. Por isso, injeção direta trabalha com pressões elevadíssimas. Para você ter uma ideia, a marcha lenta, a maioria dos carros está 40, 50 bar, é 10 vezes mais do que faz uma injeção indireta, só que isso na marcha lenta. Em plena carga, nós temos um carro 250, 300, 350 bar de pressão, ou seja, a pressão de combustível. É altíssimo isso. Então, mas para quê também? Para garantir que por todos os orifícios que eu tenho nesse sistema de injeção, nesse injetor, nessa válvula de injeção, vão sair partículas ultra finas, pulverizadas por completo, muito fininho, muita pressão saindo por orifícios muito pequenos. Aí eu vou garantir a nossa pulverização de uma coisa muito eficiente. E olha, eu estou no meio da câmara de combustão, pistão chegando quase no ponto morto superior. Será que eu tenho temperatura? É claro. Então aí está super garantido que a vaporização, a transformação dessa névoa fininha de combustível que está sendo injetada em gás. Então, na injeção direta, todos os processos acontecem no mesmo local, quase que de forma automática no momento da injeção. A dosificação está garantida pelo mesmo que o sistema anterior, quantidade de tempo que abre o injetor, a quantidade de combustível que vai ser injetado. Eu tenho outra variável, tempo e pressão, no injetor, no sistema regula duas coisas, mas dosifica de forma muito precisa, pulveriza de forma ultra precisa, porque os orifícios são pequenininhos, a névoa que se gera é quase um gás já quando sai do injetor. E tomou contato com a câmara de combustão que tem uma temperatura altíssima, aí se formou um gás de forma automática. Dessa forma, vocês viram que todos os sistemas têm que passar pelo mesmo processo, pelos três passos
fundamentais. Se qualquer um desses três passos não está acontecendo de forma correta, a gente vai ter queima incompleta, excesso de combustível ou de gases contaminantes no escapamento, carbonização, falta de potência, dificuldade de partida a frio. Os três processos têm que funcionar corretamente. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado, que seja de utilidade para outros temas que vêm mais na frente e aguardo vocês no próximo vídeo.